Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal Cultura e Teologia. Eu sou o Valmir Nascimento e o tema de hoje é Vivendo o Fervor Espiritual. Chegamos à nossa 9ª lição do trimestre e agora nós vamos prosseguir para refletir sobre uma vida devocional, uma vida conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Vamos aprender sobre o que é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Se você está aqui para aprender, então fique conosco até o final deste vídeo. Mas não custa lembrar você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, faça parte desta comunidade e receba as notificações aqui. É claro, para isso você precisa também, além de se inscrever aqui no canal, você precisa ativar o sininho das notificações, assim você não perde nenhum conteúdo que eu tenho postado aqui no meu canal. Beleza? Então vamos à lição. Então nessa lição de número 9 estaremos estudando o tema Vivendo o Fervor Espiritual. O texto áureo diz o seguinte: E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Efésios capítulo 5, versículo 18. A verdade prática da lição de hoje é a seguinte: ser cheio do Espírito pode se referir tanto ao batismo no Espírito Santo, como também à vida plena no Espírito. Então aqui nós já começamos a nossa aula aqui centralizando essa verdade prática, em que o comentarista já nos chama a atenção sobre o ponto central da lição de hoje, que é ser cheio do Espírito. Ele começa destacando que esse ser cheio do Espírito pode se referir tanto ao batismo no Espírito Santo, como estudaremos, que é uma acepção desse termo no Novo Testamento, principalmente em Atos dos Apóstolos, mas também significa uma vida plena no Espírito. E dito isso, nós já começamos aqui, para sermos bem objetivos nessa lição, para você aproveitar melhor o seu tempo e poder aplicar esse conteúdo para o seu conhecimento e também para você que é professor da Escola Bíblica Dominical. O tema central de hoje é Vivendo o Fervor Espiritual. Em outras palavras, nós vamos estudar sobre uma vida devocional, práticas devocionais na vida que nos levam a ter uma experiência melhor de vida cristã com Deus e também nos levam a atingir aqui ou buscar aquilo que os pentecostais chamam de fervor espiritual, que é o tema dessa lição. Nós aprenderemos principalmente os sentidos da expressão cheio do Espírito, como já enfatizei logo no início, na verdade prática, já que essa expressão ela pode ter duas acepções no Novo Testamento, e também a lição vai nos prevenir sobre a chamada frieza espiritual. Ao mesmo tempo que nós somos chamados, nós somos convidados a desenvolvermos um fervor espiritual, um avivamento espiritual, ou mantermos a plenitude do Espírito, nós também nos afastamos ou somos aconselhados a nos afastarmos da frieza espiritual, da letargia espiritual ou de um comodismo na vida cristã. Para isso, o comentarista ele nos apresenta aqui 3 tópicos. O primeiro fala sobre a importância da devoção pela palavra e oração. O segundo tópico fala sobre a importância em manter-se cheio do Espírito. E o terceiro tópico vai falar sobre vigilantes contra a frieza espiritual. O primeiro tópico fala a importância da devoção pela palavra e oração. O propósito central é buscarmos uma vida de cristã que tem uma prática de devoção, e essa prática devocional nos leva a atingir ou manter esse chamado fervor espiritual. Já que nós estamos estudando o verdadeiro pentecostalismo, aqui lembramos que o verdadeiro pentecostalismo dá um grande valor à vida devocional, às práticas que são importantes na vida cristã, na caminhada cristã, seja individualmente ou seja no ambiente eclesiástico, na própria comunidade cristã. E esses elementos que nos caracterizam são fundamentais para nós mantermos esse vigor espiritual. Mas o que significa devoção? O que significa uma vida devocional? Essa palavra devoção, o comentarista aqui nos sugere, ela tem um sentido de apego, tem um sentido de dedicação, tem um sentido de zelo. Mas ela também pode ser compreendida como uma entrega, como um culto voluntário, como uma
como uma religiosidade prática ou uma espiritualidade verdadeira. Então, quando nós falamos de devoção, nós estamos falando exatamente dessa entrega nossa aos cuidados do Senhor. Nós estamos falando, sobretudo, da realização de hábitos e disciplinas espirituais. Enfatize bem, logo no início dessa lição, e é importante que você tenha isso em mente, quando nós estamos falando de devoção, nós não estamos falando tão somente de uma crença interna, nós estamos falando de uma prática, nós estamos falando de hábitos espirituais. É claro que a devoção, ela começa dentro do nosso coração, ela começa com a ação do Espírito Santo dentro de nós, mas ao falarmos de uma vida devocional, nós estamos falando de uma prática devocional. E os termos mais utilizados para isso ou são disciplinas espirituais ou hábitos espirituais que nos levam a reiterar, que nos levam a praticar com frequência esses atos que são importantes não somente para demonstrar uma verdadeira espiritualidade, mas essas práticas também, elas geram em nós uma vontade permanente de estarmos na presença do Senhor, nessa busca, nessa adoração, nesse aprendizado constantes. Então, se a vida devocional, se a prática devocional, ela envolve disciplina ou hábito, isso significa dizer que a devoção ela envolve também o nosso corpo. Em lições passadas, eu afirmei que dentro do pentecostalismo, a utilização do corpo é uma prática comum. Seja quando nós nos ajoelhamos para orar, seja quando nós levantamos as mãos quando estamos adorando, tudo isso nós fazemos através do corpo. É a importância do corpo para as práticas devocionais. Não somente a nossa consciência, não somente a mente, mas a expressão que nós fazemos através do corpo e esse corpo que é criado por Deus. Um versículo bíblico que enfatiza essa devoção está em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 4 a 7, quando Paulo diz assim: porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Veja que coisa interessante. O apóstolo Paulo está falando aqui sobre o fato de nós sermos santificados pela palavra de Deus e pela oração. E ao final desse versículo ele diz assim: exercita-te a ti mesmo em piedade. Ele está falando aqui nada mais, nada menos do que uma prática de devoção. Ele está falando de um exercício constante aqui, sobretudo das práticas devocionais. Ao falarmos sobre disciplinas espirituais ou sobre hábitos espirituais, nós estamos falando de formação espiritual, nós estamos falando de discipulado, ou seja, o discipulado, o crescimento espiritual. As práticas espirituais, elas envolvem uma vida constante, uma vida permanente através da realização desses atos. Mas nós devemos ter em mente que ao falarmos de disciplinas espirituais, nós estamos falando de uma prática íntegra, uma prática sincera. Disciplinas espirituais não são simplesmente rituais ou rotinas que nós estabelecemos em nossa vida. É claro que disciplina e hábitos espirituais envolvem rotina, ou seja, algo que é feito de maneira constante, frequentemente. Mas não algo que seja automático, ou seja, fazer pelo fazer. Ao mencionarmos a importância dos hábitos e das disciplinas espirituais de uma vida devocional, nós estamos falando de algo que é feito com frequência, mas parte de uma necessidade espiritual e que nos traga, sobretudo, um prazer, um deleite ao realizarmos essas práticas espirituais. Além disso, essas disciplinas espirituais, esses hábitos espirituais, não devem ser feitos somente pela mera aparência.
Aliás, se nós lembrarmos as práticas que eram realizadas pelos religiosos da época de Jesus, os fariseus, eles tinham várias práticas, vários rituais, só que Jesus mostra para eles que aquilo que eles estavam fazendo era meramente aparente, ou seja, não tinham conteúdo espiritual, eles estavam esvaziados de uma vida devocional. Eles faziam aquilo aparentemente, mas dentro do coração deles, dentro do coração, eles estavam sem vida espiritual. Esse tipo de prática espiritual que atende tão somente à aparência e simplesmente para estabelecer uma rotina ou para atender uma rotina, esse tipo de devoção gera hipocrisia e legalismo. Hipocrisia porque é somente pela aparência, e legalismo porque visa atender somente um dispositivo na lei de Deus. Então, ao falarmos de hábitos espirituais, nós estamos nos referindo a práticas reiteradas na vida cristã, mas que parte de um coração completamente regenerado, que nós fazemos como uma entrega, não como uma obrigação. Veja que o apóstolo Paulo, ele chama atenção para termos cuidado com essas práticas que são meramente aparentes. Veja o que está em Colossenses, capítulo 2, versículos 20 a 23. Paulo diz assim: Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo? Tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria. Observe, alguma aparência de sabedoria, ou seja, somente aparente. Em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Aqui nós fazemos uma distinção, então, de uma devoção aparente, de uma devoção que é fruto de um interior transformado, impelido pelo Espírito Santo de Deus. Ao falarmos das práticas devocionais, nós estamos falando de uma busca consciente, uma busca verdadeira, uma busca que é fundamental para nós crescermos espiritualmente, conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Esse fervor espiritual que nós estamos nos referindo nessa lição, ele é alcançado e ele é também mantido, portanto, por meio desses hábitos espirituais. Ninguém atinge ou mantém o fervor espiritual parado, simplesmente acreditando que as verdades do cristianismo foram realmente reveladas ao ser humano. Ao falarmos de fervor espiritual, nós estamos falando de prática, nós estamos falando de colocar aquilo que nós acreditamos em efetividade, em exercício. Nós podemos utilizar essa expressão de fervor espiritual, de práticas devocionais, com aquilo que os discípulos faziam dentro do cenáculo. É interessante que quando nós olhamos para Atos dos Apóstolos e também para os Evangelhos, era muito comum que Jesus estivesse reunido com seus discípulos dentro do cenáculo. Veja que foi no cenáculo que Jesus realiza a última ceia com seus discípulos. Foi dentro do cenáculo que Jesus realiza aquele cerimonial do lava-pés com os discípulos. É dentro do cenáculo que Jesus dá os últimos ensinamentos acerca da vinda do Consolador, ou seja, as orientações finais que Jesus passa aos seus discípulos vai acontecer dentro do cenáculo. Se nós pudermos aqui utilizar uma metáfora para o cenáculo é um lugar de devoção privada, particular, é a busca, é o momento de comunhão, é o momento de intimidade, aquela vida de oração. Veja que dentro do cenáculo também é onde os discípulos serão batizados com o Espírito Santo. Tanto que no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que eles estavam no mesmo lugar. No capítulo 1, a Bíblia diz que eles estavam no cenáculo. Veja o que diz o capítulo 1 e o versículo 14 de Atos dos Apóstolos, que diz assim: Todos estes quem? Os discípulos,
perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Então Jesus disse para os discípulos ficarem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. Então eles estavam em Jerusalém, mas dentro de Jerusalém eles estavam dentro de uma localidade, dentro de um cenáculo, que era um local privado, um local particular. E eles estavam ali fazendo o quê? Eles estavam incessantemente, de maneira perseverante, buscando a Deus em oração. Então, ao mencionarmos aqui essa prática devocional, nós estamos falando dessa busca pela experiência, essa busca pela intimidade com Deus através da oração e através de outros hábitos que vamos mencionar aqui ao longo dessa lição. E quais são as disciplinas e hábitos espirituais mais importantes para um cristão? São eles a oração, a leitura da Bíblia, o jejum, a adoração e o louvor. Todos esses hábitos praticados com sinceridade, com o propósito de buscar a Deus e também o crescimento espiritual, todos esses hábitos eles são fundamentais para atingir o fervor espiritual. É claro que nessa lição nós vamos nos centrar ou nós vamos priorizar principalmente a oração e a leitura da Bíblia. É aquilo que o comentarista vai chamar a nossa atenção aqui no segundo item do primeiro tópico. Ele diz assim: todos nós conhecemos do jargão evangélico, a oração é a chave da vitória. Isso é verdade, diz ele. Não existe vida espiritual abundante sem oração. Para isso, a própria Bíblia nos recomenda a perseverarmos em oração. O apóstolo Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 4 e o versículo 2, o seguinte: perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Em Filipenses, capítulo 1, versículo 4, o apóstolo Paulo também diz: fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Aqui é uma prática, portanto, que o próprio Paulo adotava. Observe que na grande maioria das vezes que a Bíblia vai nos falar sobre a importância da oração, ela utiliza essa expressão perseverar, ou a perseverança na oração. Por quê? Porque a oração é um hábito, é uma prática, é uma disciplina na vida cristã. E dentro do pentecostalismo, a prática da oração é uma constante, é um padrão na vida dos pentecostais. Os pentecostais acreditam que a oração é um diálogo com Deus, é uma busca, é um momento não somente de gratidão, mas também de pedir. A Bíblia diz que nós podemos pedir a Deus em oração. Então, essa busca incessante, esse revestimento de poder que as Escrituras nos disponibiliza, segundo nós temos aprendido sobre o verdadeiro pentecostalismo, esse revestimento de poder ele é alcançado através da oração e ele é mantido através da oração. O avivamento espiritual, nós acreditamos, ele somente acontece porque há uma busca, há uma perseverança da igreja e também do crente na busca a Deus através da oração. E não somente através da oração, porque a oração é exatamente esse momento de intimidade que nós temos com o Senhor. O próprio Jesus, ele orava, ele buscava a Deus. Se alguém quer realmente encontrar o fervor espiritual na sua vida, quer ser cheio do Espírito Santo, o primeiro ponto de partida, o primeiro elemento fundamental é a oração. Mas um segundo hábito que nós encontramos nas Escrituras, que é fundamental para uma vida devocional plena, é a leitura da palavra. Veja o que Paulo escreve a Timóteo em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13. Ele diz: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. É claro, por quê? Porque a leitura das Escrituras, a palavra de Deus, é outra prática devocional que nos leva ao crescimento espiritual. Através da leitura nós entendemos a revelação de Deus, através das Escrituras nós aprendemos o propósito de Deus, através das Escrituras nós conhecemos as verdades centrais sobre a fé. Isso, então, nos leva a compreender
a importância de nós estabelecermos práticas permanentes de oração e de leitura das Escrituras. E veja você que ao falarmos aqui de leitura da palavra, eu estou falando sobretudo de uma leitura devocional da Bíblia. Porque nós podemos ler a Bíblia de várias formas. Nós podemos ler a Bíblia para aprender, nós podemos ler a Bíblia como pesquisadores para encontrar elementos hermenêuticos para depois ensinar uma pessoa, mas também temos aqueles momentos para lermos a Bíblia devocionalmente, para entendermos como algumas passagens se aplicam na nossa vida. Esta é uma forma pentecostal de ler as Escrituras. Nós tivemos a oportunidade de aprender na lição anterior o apreço que o cristão pentecostal clássico tem pelas Sagradas Escrituras. E ao falarmos aqui sobre a prática da leitura da Bíblia como uma prática devocional, nós estamos falando não somente para pesquisar, para conhecer historicamente as regras de hermenêutica, o grego, o hebraico, enfim, todos os elementos para nós compreendermos cientificamente as Escrituras. Aqui nós estamos falando de uma prática devocional para o nosso crescimento espiritual. Quando nós abrimos as Escrituras no Antigo ou no Novo Testamento, nós queremos extrair um ensinamento que se aplique na nossa vida. Veja que essas práticas devocionais, elas envolvem priorização do nosso tempo. E é muito pertinente porque no texto que o comentarista utilizou aqui, há um momento em que o apóstolo Paulo, ele diz que nós devemos remir o tempo porquanto os dias são maus. Aliás, começando no versículo 15, ele diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Isso nos já começa a chamar a nossa atenção aqui. Já que nós estamos falando sobre hábitos, hábitos envolvem uma sabedoria para nós organizarmos a nossa vida para termos hábitos saudáveis, e nesse caso, hábitos espirituais saudáveis. O apóstolo Paulo diz que nós devemos ser sábios e não ser nécios, ou seja, nécio. O apóstolo Paulo diz que nós precisamos ser sábios e não nécios. Pessoa sábia é uma pessoa que sabe organizar a sua vida adequadamente e sabe tomar boas decisões na vida. Muitas pessoas na atualidade podem ter muito conhecimento em algumas áreas, mas não conseguem tomar boas decisões na vida, não conseguem fazer priorizações naquilo que é mais importante para ela. E nesse sentido, veja que ele diz do versículo 16, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Remir o tempo aqui significa resgatar o tempo, significa aproveitar o tempo e, como dizem determinados intérpretes das Escrituras, aproveitar as oportunidades. Por que esse versículo aqui ele é muito importante para nós falarmos sobre hábitos devocionais? Porque muitas pessoas dizem assim, olha, eu não tenho tempo de orar, ou eu não tenho tempo de ler as Escrituras Sagradas. Quando uma pessoa diz que não tem tempo para realizar algo na vida dela, ela simplesmente está dizendo assim, eu não priorizei aquela atividade. Porque nós temos tempo para tudo aquilo que nós priorizamos. Se nós priorizarmos a prática de atos na nossa vida que são importantes para o nosso crescimento espiritual, como a oração e a leitura da Bíblia, nós teremos tempo para aquilo. Quando nós não priorizamos atos na nossa vida, nós deixaremos o tempo correr e por isso muitas pessoas perdem tempo durante o dia todo realizando atos que são inúteis às vezes, passam boa parte do dia se preocupando com redes sociais, em busca de informações na internet ou outras ações que são frívolas, ou seja, vãs, que não têm valor algum. Ao falarmos de hábitos e disciplinas espirituais, nós estamos falando sim de organizar a vida, organizar o tempo. Tempo para o trabalho, tempo para o estudo, tempo para a oração. A Bíblia diz que existe tempo ou há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Só não há tempo para aquela pessoa que não se organiza. E uma pessoa que não se organiza, ela realmente acaba se atropelando, não consegue crescer espiritualmente. Então, aqui estão alguns elementos que nós podemos aplicar para adotarmos esses hábitos que são tão saudáveis
para o nosso crescimento e para nós atingirmos ou para nós mantermos esse fervor espiritual. E nesse primeiro tópico nós falamos sobre eles, que são a oração e o estudo da palavra. O segundo tópico tem por título a importância em manter-se cheio do Espírito. O comentarista diz assim: a obra do Espírito Santo na vida do crente é dinâmica. Ele não fica estático a partir da conversão, pois a expressão cheio do Espírito Santo significa reacender a chama do Espírito. Não se deve confundir com a expressão cheios do Espírito Santo do Pentecostes. Aqui então o comentarista já nos lembra que existem duas acepções dessa expressão cheios do Espírito Santo. A que nós estamos trabalhando aqui nessa passagem das Escrituras, em que o apóstolo Paulo diz assim: e não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Nessa passagem aqui, a expressão cheio do Espírito significa um reacender essa chama espiritual, significa uma plenitude espiritual, significa uma renovação espiritual. Essa é a primeira acepção que nós encontramos aqui acerca desse enchei-vos do Espírito Santo. É interessante que nesse versículo o apóstolo Paulo diz assim: enchei-vos. Perceba que é um imperativo, é uma ordem para nós. Ele diz: enchei-vos do Espírito Santo. É claro que nós não temos capacidade de nos encher com o Espírito Santo. É sempre o Espírito que vai nos encher. Nós somos como vasos e esse Espírito nos enche. Mas quando ele diz enchei-vos, ele está dizendo assim: abra o teu coração, se coloque em uma posição para que o meu Espírito encha a tua vida e te mantenha sempre com uma vida fervorosa, uma vida de plenitude espiritual. Então, ao falarmos aqui nessa plenitude espiritual, nós estamos falando realmente desses momentos na vida cristã que nós temos essa plenitude espiritual. Veja o que está em Atos capítulo 4, versículo 8, que diz assim: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel. Aí Pedro prossegue dizendo, fazendo o seu discurso perante lá o Sinédrio, ou seja, pessoas que queriam tirar, queriam prender, queriam aprisionar Pedro e João, porque eles estavam ensinando o povo acerca de Jesus. Veja que aqui a Bíblia diz que Pedro, cheio do Espírito Santo. Nessa passagem aqui, é claro que Pedro ele já havia sido batizado com o Espírito Santo, como nós aprendemos lá em Atos no capítulo 2. Em Atos capítulo 2, Pedro foi cheio do Espírito Santo, batismo. Mas aqui é um outro tipo de enchimento, é um tipo de enchimento circunstancial. Perceba que o apóstolo Pedro ele recebe essa plenitude do Espírito, recebe esse poder do Espírito, recebe essa renovação naquele momento para dar a ele a audácia e a capacidade de falar aquelas palavras naquele momento. Isso aqui é importante, então, que nos mostra que existem duas acepções desse termo cheio do Espírito. Nós temos o cheio do Espírito, que é esse avivamento espiritual, que é essa plenitude espiritual, que é uma circunstância na vida. É por isso que a Bíblia nos recomenda buscarmos esse enchimento constantemente. E é algo diferente do enchimento do Espírito como o batismo no Espírito Santo. Ao falarmos sobre o fervor espiritual, a Bíblia nos recomenda buscarmos constantemente sermos cheios do Espírito Santo. De que maneira? Buscando a Deus em oração, buscando a Deus através da leitura das Escrituras, buscando a Deus em adoração. Todos esses elementos, eles vão formar na nossa vida um estado espiritual de enchimento espiritual, de devoção, de plenitude espiritual, pelo qual nós deixamos o Espírito Santo fluir na nossa vida. Então, enchei-vos com o Espírito Santo alude exatamente a essa renovação espiritual. Veja o que o comentarista diz no segundo item do segundo tópico. Ele diz: essa expressão, enchei-vos do Espírito, indica renovação, novo enchimento do Espírito. A ação do Espírito na vida cristã não é estática. Nele somos renovados no nosso dia a dia. Essa experiência acontece reiteradamente em nossos dias. E isso vem desde o Pentecostes.
Os discípulos já tinham o Espírito Santo antes do Pentecostes, João capítulo 20, versículo 22, e já eram salvos. Todos os crentes em Jesus, pentecostais e não pentecostais, batizados no Espírito Santo e não batizados, têm o Espírito Santo. O apóstolo se refere à plenitude do Espírito em enchei-vos do Espírito, que é a característica típica dos pentecostais, ou seja, porque nós acreditamos nesse enchimento, nessa renovação. Volto a dizer, é algo que envolve uma prática permanente na nossa vida, mas é algo que muitas vezes ele é circunstancial, é um enchimento em que nós somos cheios nesse momento e a Bíblia diz que nós devemos estar constantemente buscando esse enchimento do Espírito. Aqui nós podemos fazer um paralelo quando o comentarista diz assim, olha, e não vos embriagueis com o vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. O apóstolo Paulo aqui ele faz um contraste, ele fala assim, ó, não vos embriague com vinho, ou seja, não deixe que as coisas do mundo, e nesse caso algo que tira o seu discernimento, domine a tua vida, mas deixe-se ser enchido ou cheio do Espírito Santo, ou seja, que daí ele tomará o domínio sobre a sua vida. Então o apóstolo Paulo está fazendo um contraste entre ser embriagado com vinho e ser cheio do Espírito Santo de Deus, que é aquilo que a Bíblia nos recomenda para atingirmos esse padrão de fervor espiritual. E o terceiro tópico tem por título Vigilantes contra a frieza espiritual. Óbvio, uma vez que nós buscamos o crescimento espiritual, a plenitude espiritual, o vigor espiritual, e nesse caso aqui o fervor espiritual, isso nos afasta da frieza espiritual, da letargia espiritual, o comodismo espiritual. Se tem algo que os pentecostais clássicos, os pentecostais verdadeiros buscam é avivamento espiritual, para afastar dessa frieza espiritual. É por isso que os cultos pentecostais são avivados, porque nós queremos buscar essa chama permanente, essa ação de Deus constante na nossa vida, contra essa frieza espiritual. O que é essa frieza espiritual? A frieza espiritual, essa letargia espiritual, ela nada mais é do que o resultado de uma vida sem práticas devocionais. É o resultado de uma incredulidade acerca dos dons espirituais, acerca das manifestações espirituais e uma descrença de que Deus pode agir na atualidade. Uma igreja que é fria espiritualmente, as suas pregações e os seus ensinamentos não passam de informações que são repassadas de cérebro para cérebro, não passam de palestras religiosas. Uma igreja que é avivada, uma igreja que é fervorosa, ela dissemina uma forma de viver e uma forma de adorar a Deus que, além do repasse de informações, a pessoa está ali para ser tocada pelo Espírito Santo de Deus. Há uma vida em comunidade em que Deus pode agir, em que pode haver curas, em que as línguas podem ser expressas naquele ambiente. A frieza espiritual, ela retira a autoridade, o poder de Deus, ela afasta as pessoas de Deus. É uma religião da conveniência, é uma religião que não acredita em um Deus que opera. Como nós podemos extrair outras práticas que nos afastam também dessa frieza espiritual e que nos levam para um fervor da vida no Espírito, segundo o comentarista aqui, é um testemunho transbordante. O que ele quer dizer aqui por testemunho transbordante? Ele diz, é um sinal evidente, os cânticos são expressões de alegria e de louvor a Deus. Além da função de instruir a igreja, os cristãos expressam por meio dos hinos seus anseios, suas esperanças, aquilo que acreditam estar inspirado na vida das personagens bíblicas e nas promessas divinas. Por que o comentarista chama atenção para testemunho transbordante? Por quê? Porque logo após o apóstolo Paulo recomendar que nós não nos embriaguemos com vinho,
em que há contenda, mas para que nós busquemos esse enchimento do Espírito, ele diz assim no versículo 19, falando entre vós com salmos, e hinos, e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Veja que coisa linda, que coisa bela. O apóstolo Paulo está demonstrando aqui uma outra prática espiritual, um outro hábito espiritual que nos afasta da letargia, da frieza espiritual. Que prática é essa? É o cântico, é a adoração, é o louvor que vem de um coração avivado. O cântico é um hábito espiritual que alegra a alma. É claro, é algo que nós fazemos para quê? É algo que nós fazemos para glorificar a Deus. Aqui nós estamos falando do verdadeiro pentecostalismo. O verdadeiro pentecostalismo utiliza o louvor e a adoração para glorificar a Deus. Nós não estamos nos referindo aqui àqueles louvores, aqueles cânticos que são antropocêntricos, que servem somente para exaltar o homem, que ele vai atingir todos os seus objetivos. Não é desse tipo de louvor que nós estamos falando aqui, nós estamos falando de salmos verdadeiramente espirituais. Veja o que diz o salmista no Salmo 47, versículo 6. Cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores. Então, nós, através dessa prática de adoração comunitária e também individual, nós estabelecemos um padrão que nos afasta da frieza espiritual. Então, se um crente está triste, cante. Se está alegre, cante também. Se está avivado, cante. Que está passando por um momento de frustração espiritual, cante também, porque esse hábito na vida, ele eleva o nosso espírito e nos coloca em uma posição para testificarmos da grandeza de Deus, expressando através dos nossos lábios, através do nosso corpo, que Deus é grande, que Deus é o Senhor. Um outro elemento que nos afasta também da frieza espiritual e é uma prática devocional para buscar e para manter esse fervor espiritual é dar graça em tudo. O comentarista diz assim, essa é a vontade de Deus e deve ser a marca de todos os cristãos. Ser cheio do Espírito nos leva a uma vida alegre, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, como está lá no versículo 20 do capítulo 5 de Efésios. Eis aqui outro hábito, não somente de adorar, mas também agradecer, né? Fazer aquilo que a Bíblia fala de ação de graças. Veja o que está em Colossenses, capítulo 4, versículo 2, quando o apóstolo Paulo diz assim, perseverai em oração, velando nela com ação de graças. E por fim, o último elemento que o comentarista nos chama a atenção para nos afastarmos dessa frieza espiritual é a sujeição, é a submissão, é o quebrantamento. E este é um hábito que quebranta o nosso coração. O quebrantamento e a humildade, diz o comentarista, expressam bem a plenitude do Espírito. A submissão é outra consequência de uma vida na plenitude do Espírito, pois o Espírito nos capacita a essa sujeição. É dever cristão se submeter às autoridades constituídas e aos seus superiores hierárquicos. Essa sujeição deve haver entre os irmãos na igreja. É claro aqui que o comentarista fala sobre essa sujeição num ambiente mais abrangente. E ao mencionarmos aqui uma prática devocional, nós estamos falando de uma prática de humildade. Vigor espiritual, fervor espiritual não coaduna com arrogância, não coaduna com altivez do espírito. Todo aquele que é fervoroso espiritualmente, ele sempre sabe o lugar que ele se encontra. Ele sempre vai valorizar o outro, ele sempre vai reconhecer a condição do outro. A Bíblia diz que nós precisamos ter a Jesus como o nosso exemplo de humildade, de servo. E nesse caso, diz o apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, nós precisamos considerar os outros superiores a nós mesmos. Quando nós vemos alguém no ambiente cristão que aparentemente é uma pessoa muito devota, uma pessoa que é fervorosa espiritualmente, mas muitas vezes humilha outras pessoas, não respeita outras pessoas, não respeita a autoridade de outras pessoas, significa dizer que ali só há uma aparente
espiritualidade. Não há, de fato, uma devoção verdadeira. Então, aqui nós vamos caminhando para o encerramento dessa lição. O que nós extraímos de tudo isso? Nós extraímos e nós aprendemos que ser cheio do Espírito é ter uma vida cristã na plenitude do Espírito e envolve o desenvolvimento de hábitos espirituais saudáveis para o nosso crescimento espiritual. São disciplinas espirituais que nós devemos adotar na vida, porque envolve o nosso espírito, mas se expressa através do nosso corpo, através de hábitos como oração, leitura da Bíblia, adoração, jejum. Veja, não falei sobre jejum porque não era o tema central aqui, mas o jejum é uma prática de contrição do nosso corpo, para destacar que nós estamos mortificando o nosso corpo, como diz a Bíblia, ou seja, nós estamos demonstrando que nós não servimos ao corpo, mas é o corpo que nos serve para nós atendermos o propósito do Senhor nas nossas vidas. E essa plenitude espiritual envolve todos os aspectos da nossa vida, desde os cultos até o lar, trabalho e toda a sociedade. Por meio desse testemunho é possível observar quem é cheio do Espírito Santo de Deus. Então que Deus nos ajude a cada vez mais sermos cheios do Espírito Santo, né? Buscando esse fervor espiritual através dessas práticas e mantendo esse fervor espiritual para o nosso crescimento espiritual. Que Deus abençoe a tua vida e até o nosso próximo encontro.